E se eu te dissesse que amar alguém, sem usar a sua imaginação, pode ser justamente a razão pela qual você continua vendo essa pessoa presa ao mesmo estado? Neville Goddard ensinou algo profundo e, para muitos, surpreendente. O amor separado da imaginação é a morte eterna. Mas o que isso realmente significa? Significa que, quando você olha para alguém que ama e só enxerga o problema, a falta, o sofrimento ou a dificuldade, você pode estar mantendo essa pessoa exatamente nesse estado dentro da sua própria consciência. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das palestras mais profundas de Neville Goddard e descobrir como o poder da imaginação pode transformar a maneira como você enxerga a si mesmo, as pessoas que amam e o mundo ao seu redor. Você vai entender o verdadeiro significado do perdão, da revisão, da imaginação, e por que Neville dizia que devemos representar as pessoas como gostaríamos que elas fossem. Prepare-se, porque talvez você nunca mais olhe para a sua realidade da mesma maneira. Sinopse. Recebemos o dom da imaginação, que nos permite criar um mundo melhor para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. Devemos usar esse poder para perdoar e transformar nosso mundo interior, para que possamos criar um mundo de amor, e não de auto-justificação. O amor separado da imaginação é a morte eterna. Portanto, devemos usar nossa imaginação e beber do cálice que Deus nos deu para vencer a morte e criar o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. Podemos usar esse poder para mudar o mundo ao nosso redor, representando os outros como gostaríamos que fossem, persistindo em nossas suposições e transformando-as em fatos. Fazendo isso, podemos nos salvar e libertar todos do estado em que se encontram, conduzindo-os à luz de uma glória ainda maior. Cool Wisdom. Creio que você achará esta uma noite muito prática e, ao mesmo tempo, profundamente espiritual. Todas as coisas existem na imaginação humana, e digo isso literalmente. Ninguém pode conhecer a imaginação sem ter provado o cálice da experiência. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? E aqui lemos nos Salmos que há na mão do Senhor um cálice que transborda de vinho, muito bem misturado. Tomarei o cálice do Senhor da salvação e invocarei o seu nome. Salmo 75, 8. Lemos estas palavras e nos perguntamos, e afinal, qual é o sentido de tudo isso? Bem, deixe-me compartilhar com vocês uma visão que tive há uns 30 anos. Naquela noite, me vi num campo infinito de lindas flores. Eram girassóis, até onde a vista alcançava, e cada flor era um rosto humano, perfeito. Se uma sorria, todas sorriam. Se uma se inclinava, todas se inclinavam. Não importava o que uma fizesse, todas faziam. Enquanto eu observava aquela fantástica demonstração de beleza, eu sabia, embora não me sentisse tão bela assim, nem mesmo pela minha mais ampla imaginação, que eu era mais livre. Que eu expressava uma liberdade e uma liberdade maiores do que todas elas juntas, eu sabia disso. Quando voltei para o meu corpo na cama, soube que, de alguma forma estranha, eu estava separada daquilo de que antes fazia parte. E então, estas palavras do capítulo 8 de Romanos. Fomos sujeitos à futilidade, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos sujeitou, na esperança de que seríamos libertados desta escravidão à corrupção e alcançaríamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 20. Portanto, você e eu aqui neste mundo estamos separados desse campo de beleza. É um coro onde todos se movem em uníssono. Mas você e eu agora estamos separados e aqui estamos neste mundo completamente separados, completamente encarnados. E a encarnação completa é essencial para a individualidade. Esta encarnação envolve a separação do Pai, envolve a morte, envolve, bem, a descida ao inferno. Isto é o inferno. Você pode não saber, mas este é o inferno onde estamos agora, bem aqui nesta sala e neste mundo. Neste mundo, estamos separados do Pai. Talvez você não saiba, mas existe um medo no coração do homem de nunca mais ver o Pai, que desde a eternidade foi incorporado a ele. É um medo, mas posso lhe assegurar, tendo visto o Pai, tendo compreendido o Pai, que seu medo não precisa persistir se você acreditar em mim. Você encontrará o Pai e, quando o encontrará como você mesmo.
Estamos separados do Pai por um propósito divino, pois sem esta encarnação completa, envolto nesta veste de carne e osso, eu jamais o encontraria. Eu seria parte daquele coro infinito de beleza. Não consigo descrever a beleza dos rostos, como girassóis, cada um rosto humano perfeitamente maravilhoso e belo. Se um sorrisse, todos sorriam, se um se inclinasse, todos se inclinavam. Não importava o que um fizesse, todos faziam. Era um coro. Mas agora, você e eu não somos mais um coro, somos indivíduos únicos para sempre. E posso lhes dizer que não apenas somos individualizados, mas tendemos indefinidamente a uma individualização cada vez maior. Essa é a nossa essência, por estarmos sujeitos a este mundo no qual estamos completamente encarnados. E aqui estamos hoje. Qual é o propósito disso tudo? Eu estou encarnado, você e eu estamos encarnados. Por quê? Para criar em nós mesmos o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. Acredite em mim quando digo que sei por experiência própria que Deus é amor. Estive na presença do Cristo ressuscitado, amor infinito, e Ele me abraçou. Mas você sabia que o amor separado da imaginação é a morte eterna? Vou lhe mostrar o porquê. Amo um amigo, e meu amigo está desempregado, sem dinheiro, sobrecarregado além da conta. Não posso negar que o amo. Minha memória me diz, sempre que penso nele, que está desempregado, sem dinheiro e sobrecarregado. Eu o manterei para sempre, por amor, nesse estado, a menos que eu saiba o que é a imaginação. Portanto, ninguém conhecerá a imaginação se não tiver provado dessa experiência. Viemos ao mundo e lá estamos, e passamos séculos. Ah, sim, nós amamos. Você ama sua esposa, ama sua mãe, seu pai, seus filhos, seus amigos. Mas você não sabe como transformá-los do que são para o que deveriam ser, a menos que beba deste cálice da experiência e conheça o grande segredo da imaginação. Portanto, o amor separado da imaginação é a morte eterna. Agora vou lhes dizer o que é a imaginação. O grande dom de Deus, seu poder criativo, que Ele mesmo concede ao homem. Esse Deus é amor, sim. Deus é poder infinito, sabedoria infinita. Mas seu poder criativo é a imaginação. Ele me dá seu poder criativo, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. No primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, está escrito: E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Então, vejo alguém que amo muito, e ele está, como eu disse, desempregado, sem dinheiro, em grande necessidade, envergonhado, sem roupas. Eu ainda o amo, mas agora deixe-me usar o dom que Deus me deu, exercitá-lo e representá-lo para mim mesmo como eu gostaria que ele fosse, empregado, feliz, sem dívidas. Deixe-me persistir nesse estado imaginativo a respeito do meu amigo. E se ele agora se conformar a isso, se o mundo agora se remodelar e o moldar à semelhança de alguém que está empregado de forma lucrativa, que está ganhando tudo o que precisa, que não tem dívidas, então descobri o segredo mais maravilhoso. Esta é a história do filho pródigo. Havia 2 filhos, e um deles, o segundo, disse: Dá-me o que é meu, deixa-me ir para o mundo. E foi para o mundo, e perdeu tudo. O primeiro, porém, não saiu de casa. Quando o segundo voltou, depois de ter passado por uma experiência semelhante, disse: Ao recobrar o juízo, lembrou-se de seu pai. Então, voltou para casa, e o pai lhe deu a túnica, o anel e preparou o novilho cevado para uma grande e alegre recepção em honra do filho que retornava. O primeiro, porém, queixou-se, e o pai disse ao que se queixava: Filho, tu estás sempre comigo. Tu nunca partiste. Tu nunca te desapegaste deste mundo. Tu estás sempre aqui, e tudo o que é meu é teu. Lucas 15 versículo 11, 32. Mas ele nada sabia sobre o poder da imaginação. Tudo era dele, mas ele não sabia como se apropriar disso. Você, esta noite, poderia ter $1 bilhão no banco e morrer de fome, se não soubesse que tinha $1 bilhão no banco. Se tudo é seu, mas você não sabe,
você nunca se apropriaria de um centavo sequer no mundo e morreria de fome, morreria desonrado. Então, tudo o que é meu é seu, foi o que ele disse ao filho, mas você está sempre comigo. Você nunca saiu. Você nunca se afastou do Pai. Você e eu nos afastamos do Pai, nós saímos. Não fizemos isso de livre e espontânea vontade, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos sujeitou a este mundo de futilidade na esperança de que nos tornássemos livres e libertados deste mundo de decadência, pois tudo morre aqui, morre, se decompõe, e alcançássemos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, para exercer este poder da imaginação. Romanos 8, 20. Então aqui estamos nós neste mundo e agora devemos exercer esse direito. Agora, depois de contar essa história, ele a continua com a história do administrador injusto. Esses são os capítulos 15 e 16 do Evangelho de Lucas. Então ele conta a história. São parábolas. E parábolas são histórias maravilhosas onde o homem deve descobrir a natureza fictícia da parábola, extrair seu significado e aplicá-lo. Logo em seguida, ele conta a história desse maravilhoso administrador injusto e o elogia pelo que fez. Ora, o significado original da palavra administrador era o guardião do porco. É isso que significa, um administrador. Hoje, pensamos em um chefe de comissários em um navio, um administrador cuida das coisas que pertencem a outra pessoa, mas originalmente a palavra significava o guardião do porco. E o porco é universalmente o símbolo do Salvador do mundo. Esse é um símbolo universal, o porco. Para guardar o porco, vou contar a minha história. Vocês a comeriam? Não, existem centenas de milhões que hoje não comem porco. Eles não aceitam a história. Não aceitam esta história de salvação, por isso rejeitam o porco como alimento. Se não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6, 53. Portanto, não se trata de um leitãozinho, como comer um pedaço de carne de porco assada, que é uma delícia se estiver bem feita. E quem não gosta do sabor? Mas há aqueles que não o comem, no sentido mais literal, ou seja, não aceitam a história da salvação. Não a aceitam. Eis que ele era o guarda dos porcos, o administrador injusto. Foi chamado para prestar contas, porque havia rumores de que não estava registrando corretamente os registros. Então, seu patrão lhe disse: ouvi essas coisas a seu respeito, e agora preste contas da sua administração, pois você não pode mais trabalhar para mim. Sabendo disso, ele foi até os devedores do seu patrão e perguntou: quanto vocês me devem, meu senhor? Eles responderam: 100 medidas de azeite. O patrão disse: sente-se depressa e escreva 50. E você, quanto me deve? 100 medidas de trigo. O patrão disse: sente-se e escreva 80. E assim foi fazendo com todos. Quando o patrão soube disso, o elogiou muito por sua atitude. Bem, você não conseguiria conceber alguém elogiando um funcionário desonesto por tal ação, então o que isso significa? É uma parábola. Agora, quem está registrando tudo em mim, em você? Minha memória, esse é o gravador. Eu sei o que vi hoje, o que ouvi, o que chegou pelo correio. Então, alguém me ligou e disse que estava, bem, aflito. Então, quando desligo, sei o que disseram. Essa é a gravação em mim. Sou chamado a falsificar o registro. Ouvi o que ouvi, mas não devo conviver com isso. No final do dia, quando a noite cai, sou chamado a prestar contas do meu dia. Falsifiquei o registro? Devo aprender a falsificar o registro do dia. Então, alguém está agora em crise em algum estado conjugal. Será que vou deixar a cortina se fechar esta noite sem revisar o registro? Me disseram para sentar rapidamente e escrever, em vez de 100, isto é um fato, 50. Eu modifico. Não estou dizendo que eles agora estarão completamente apaixonados como estavam no dia em que se casaram. Não estou dizendo que ele falsificou 50%,
falsificou 20%, mas falsificou o registro. Em outras palavras, ele faz um ajuste. Ele não consegue se obrigar a trazê-los completamente de volta a 30 anos, ao dia em que se casaram, e então eles viveram a vida naquele romance, não consegue fazer isso. Ele não está qualificado para isso. Ele não é forte o suficiente para isso. Mas ele pode falsificar. Ele os diminui em 50%, os diminui em 20%. Então aqui, neste mundo fabuloso em que vivemos, falsificamos o registro. Então, todas as coisas existem na imaginação humana. E você e eu estamos separados. Vejo isso com tanta clareza, depois de mais de 30 anos, consigo visualizar aquela cena agora mesmo. Vejo-a com mais vivacidade do que consigo ver as lindas flores que minha mãe cultivava. Mamãe era apaixonada pelo seu jardim, um jardim belíssimo. Todos os dias, mamãe saía, sempre com seu guarda-sol, porque ela era muito, muito clara e o sol a queimava. Então, sob seu guarda-sol, ela dava aos seus jardineiros as pequenas instruções do que deveriam fazer. Consigo vê-la enxertando suas lindas rosas e fazendo todas essas coisas encantadoras, um jardim belíssimo. Ela tinha um carinho especial por flores. Consigo vê-la. Mas essa visão que tive transcende tudo o que vi na minha infância, no lindo jardim da minha mãe. Cada rosto é tão distinto e todos pareciam um coro. Moviam-se da maneira mais perfeita. Um se movia, todos se moviam, na mesma direção. Ninguém violava a ordem invisível ou inaudível, e se um sorria, todos sorriam. Enquanto eu os observava, percebi que eu era mais livre. Como eu era solteiro, observando tudo da perspectiva de um único ser, eu era completamente livre. Se não completamente livre, certamente mais livre do que todos eles juntos. Então percebi que essa divisão que ocorre quando nos tornamos sujeitos à futilidade não apenas nos separa do Pai e envolve a morte, pois morremos e somos levados ao mundo do inferno, uma descida ao inferno, mas, curiosamente, cria em nós o Espírito de Jesus, que é o perdão contínuo dos pecados. E no inferno, que é aqui, não há nada além de auto-justificação. Ele atirou em mim primeiro, ela atirou em mim primeiro, ela fez isso e aquilo. Então eu justifico tudo o que acontece no meu mundo. Essa é a voz do inferno. A auto-justificação. Mas no céu, tudo é perdão dos pecados porque todas as coisas existem na imaginação humana. Então algo está acontecendo no meu mundo. Não pode estar acontecendo fora de algo que está acontecendo em mim. Portanto, devo perdoá-lo transformando-o em mim. Não posso simplesmente justificá-lo de qualquer maneira, e não posso condená-lo, pois viverei em um estado infernal. Pois tudo está acontecendo em você. Agora você está separado do Pai, mas, permita-me dizer-lhe, não se desespere pensando que nunca mais o verá, pois ele está presente em você desde toda a eternidade. E você o encontrará. Você o encontrará quando Davi estiver diante de você e você o reconhecerá como seu filho. Ele estará diante de você e você o chamará de filho. Ele o chamará de Pai, Adonai, meu Senhor. Não é um Davi qualquer, é o Davi eterno que foi estabelecido no princípio dos tempos, que foi colocado na mente do homem antes mesmo da existência do mundo. E então, você e eu simplesmente nos separamos. Foi simplesmente um ato de amor, embora não pareça, quando você e eu nos separamos daquele campo infinito de beleza e então nos tornamos sujeitos à futilidade, não por nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos submeteu, que pretendia se entregar a nós. Para isso, precisávamos nos individualizar. Então, a encarnação completa, onde estou isolado, estou completamente encarnado e me considero Neville e me considero um membro de uma família. Mas eu não sou a família, sou um membro da família de muitos irmãos, uma irmã, e tenho amigos, e tenho uma esposa e tenho filhos. Mas estou isolado, completamente separado, e essa encarnação completa foi essencial para minha própria individualidade. Para que eu então começasse a despertar, e despertando, eu sou aquele que me submeteu. Eu me torno o próprio ser que o mundo chama de Deus Pai. Então, esta é a grande história.
conforme a entendo a partir da minha experiência pessoal e das minhas visões, e então a comparei com as palavras das Escrituras. Então, esta noite, peço que vocês usem sua maravilhosa imaginação humana e a exercitem. Tragam não apenas seus amigos, tragam a si mesmos, porque, afinal, todos eles são vocês mesmos. Tragam todos e os coloquem sob uma luz mais gloriosa do que aquela em que os encontraram. Não digam: bem feito para eles, vocês estarão justificando. Porque tudo existe dentro de vocês, não está lá fora, está tudo dentro de vocês. Então, se vocês falharem 1000 vezes. E até quando? Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Quantas vezes devo perdoar meu irmão que peça contra mim? Bem, posso lhe dizer que, no Salmo 51, versículo 4, não se pode dizer que é pecado de outra forma senão esta. Contra ti, Senhor, somente contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, portanto, o teu juízo e a tua justificação são perfeitos. O Senhor me julgou? Bem, quem é esse ser contra quem pequei? Seu nome é Eu Sou. Certo, seu nome é Eu Sou. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Certo, vejo alguém no meu mundo e isso não está certo. Bem, não posso pecar contra o outro, é contra mim mesmo. Estou vendo isso. Estou vendo isso, então tenho que aceitar isso e representar para mim mesmo como deveria ser visto, e persistir nessa cena até que ela se conforme com o que estou vendo. É isso que me é chamado a fazer, pois contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, se eu encontrar algo, e encontrarei tudo neste mundo que seja uma, eu tenho que mudar. Fui submetido a esta futilidade, a esta vaidade. E eu, e somente eu, no mundo em que vivo, tenho que mudar isso e viver como se as coisas fossem como eu desejo que sejam. Eu sei disso por experiência. Porque na noite em que fui elevado, em 1946, e me deparei com este mar infinito de imperfeição humana, quando fui elevado, tudo se tornou perfeito em harmonia com o estado para o qual fui elevado enquanto caminhava. Portanto, dentro de nós mesmos, devemos nos elevar ao estado em que possamos elevar o nosso mundo. Porque tudo neste mundo é você projetado para fora, é tudo você tornado visível. Não há nada além de você. Mas nada neste mundo, não importa o que seja, é tudo você tornado visível. Todo o vasto mundo é Deus projetado. E o nome de Deus é Eu Sou. Então, acredite em mim quando falo das minhas visões. Elas nunca me traíram, nunca. Talvez eu tenha traído minha visão ao ignorá-la e encontrar alguém necessitado, sem aceitar o que a visão me dizia para fazer. Mas ela me diz que, quando encontro alguém no meu mundo, devo saber que estou encontrando apenas a mim mesmo. Não pode ser outra pessoa. Então, eu começo, e represento esse aparente outro para mim mesmo da maneira como gostaria que ele fosse. Na medida em que persisto nessa suposição, o outro se conforma a esse estado. Então, aqui estou eu, sonhando. E acho que posso dizer esta noite: bebi daquele cálice até a última gota. Não devo eu tomar o cálice que o Pai me deu? Pois na mão do Senhor há um cálice com vinho espumante, todo misturado. Sim, eu não evitei nenhum personagem no mundo, eu os interpretei todos, todos os personagens, o branco, o negro, o amarelo, o rosa, o vermelho. Qualquer que fosse a cor, eu a interpretei. Quando ele era honrado ou desonrado, eu a interpretava. Interpretei todos os personagens do mundo, e disso eu tenho certeza. Então, posso dizer que todos no mundo estão interpretando todos os personagens. Se você ainda não os interpretou, você vai interpretá-los. Mas deixe-me assegurar-lhe, porque você está aqui e ninguém vem a mim se meu Pai não o chamar, você está aqui, e eu cheguei ao fim da jornada, e eu o chamei porque meu Pai em mim o chamou. Você também interpreta os papéis, você os interpreta a todos. Comece agora a transformar cada ser em seu mundo em alguém que seja a personificação do amor. Mas o amor separado da imaginação é a morte eterna. Sim,
Você pode amar alguém profundamente, amá-lo para sempre, mas pode mantê-lo nesse estado para sempre, sem saber que ele está apenas em um estado. Então, liberte-o usando a imaginação. Mas ninguém conhecerá a imaginação se não tiver provado o cálice da experiência. Então, aqui estamos, neste mundo da experiência, com um propósito divino. É o mundo do inferno, isto é o inferno. É o mundo da morte, isto é a morte. Mas agora, tome-o aqui agora, e vença o último inimigo do mundo, que é a morte. Então, se alguém parece estar sendo ignorado para sempre, esqueça isso. Você, em sua mente, o representa como alguém conhecido, desejado e amado, e veja-o se conformar a isso. Liberte-o desse estado. Liberte todos eles desse estado. Você dirá: bem, o que vai acontecer comigo? Isso é você mesmo. Você está se salvando. Portanto, não se preocupe com o que vai acontecer comigo. Deixe-me dizer-lhe, as coisas acontecem. Tudo é seu. Ele disse ao primeiro filho: tudo o que é meu é seu. Mas o filho não sabia disso. Ele não estava desapegado, ele não estava separado do pai. Então ele não podia se apropriar. Nem mesmo de uma criança. Ele disse: ele nunca me deu um filho para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas ele disse: filho, tudo o que é meu é seu. O filho não sabia disso. Mas aqui, seu irmão estava morto, pois a separação de Deus é morte, e ele está vivo. Estava perdido e foi encontrado. Portanto, a semente precisava ser separada do pai, cair na terra, para ser vivificada. Pois a semente, se não cair na terra, fica ela só, mas, se cair na terra e morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Assim, a semente, que é o poder criador de Deus, a sua própria e maravilhosa imaginação humana, cai na terra dentro de você. Este corpo é a terra vermelha, chamada Adão. E então, ele ganha a vida. De repente, ele começa a despertar e percebe quem realmente é. Ele encontra o amor infinito. Mas sem o poder da imaginação e separado da imaginação, o próprio amor é a morte eterna. Então, aqui estamos nós, percorrendo este nosso mundo fabuloso, transformando-o para que se conforme, sim, a algo amoroso. Mas você não pode transformá-lo sem imaginação. E você pode imaginar. Todos podem imaginar. Então, deixe o mundo ir, deixe-os passar. Não tente de forma alguma. Seu mundo, falando do seu mundo, transforme o seu mundo e prove este poder dentro de você. Então você saberá o que é beber do cálice que o Pai lhe deu. Não devo bebê-lo até o fim? Eu beberia. Posso lhe dizer que já bebi. Desempenhei todos os papéis na minha cegueira, quando estava desapegado. Mas foi o amor infinito de Deus que me desapegou de si mesmo e me permitiu cair, por assim dizer, pois essa separação de Deus é uma forma, e ainda assim é o início de uma nova criação. Então, eu caio, como a semente cai do homem, e ainda assim é o início de uma nova criação. E assim, aqui, nós caímos e então começamos uma nova criação. E Deus em nós se entregou nesta maravilhosa imaginação humana. Então, esta noite, tome isso em frente. Tome a si mesmo, comece por si mesmo. Dizem-lhe para começar por Jerusalém. Agora, quem sou eu? Onde estou? O que sou eu? Bem, eu não gosto disso. Certo? Deixe-me começar por aí. Então, represente-me para mim mesmo como o homem, como a mulher, que eu gostaria de ser, e persista nessa suposição. A suposição, embora no momento seja negada pelos meus sentidos, negada pela razão, se eu persistir nela, ela se consolidará em fato. Então, é isso que somos chamados a fazer, e isso é simplesmente aceitar o dom de Deus. Ele me deixou cair. De que adiantaria eu ser deixado cair sem o dom do seu poder criador, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo? Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então eu posso ser deixado cair.
Ele me deixou cair por amor, pois ele é todo amor, mas ele me deixou cair. E em mim ele sepultou o seu poder criador. Então eu saio e vejo coisas e não gosto delas. Mas não sei como mudá-las. Finalmente, analiso todas as coisas do mundo e então descubro que posso mudá-las. Tento. Tento uma vez, tento 2 vezes, tento uma dúzia de vezes e funciona. Então sei que posso mudá-las. Mas, quando sei que posso mudar o mundo, que não preciso discutir com o mundo, que posso mudá-lo para que se conforme ao ideal que existe em mim, bem, então eu o faço. E então, acredite em mim, eu vivenciei isso. Posso ver aquele imenso campo de perfeição. Você nunca viu rostos tão belos, como girassóis, cada flor um rosto. E ainda assim, um coro. Era apenas um coro. Mas vocês não são um coro, vocês são solistas. Vocês são individualizados. E somente a encarnação completa pode nos individualizar. Então eu tive que estar completamente encarnado e isolado. Sentir-me separado de tudo, inclusive da minha mãe terrena, por quem me apaixono, e do meu pai, e dos meus irmãos, e da minha irmã, minha esposa, meus filhos. Entrei em algo completamente diferente, completamente isolado. Essa encarnação completa é essencial para a minha individualidade. Contudo, ela envolve a separação do Pai, envolve a morte e a descida ao inferno, embora eu esteja buscando a fonte de todos os fenômenos, o que os causa, que é o Pai. E eu me desespero e temo nunca encontrar meu Pai, minha fonte de todos os fenômenos, que desde toda a eternidade foi construído em mim. Então, um dia, eu nasço do alto e, 5 meses depois, encontro o único na eternidade que poderia me revelar quem eu sou. Ele está diante de mim, e ali está Davi, que me chama de pai. Então eu sei. Sem dúvidas. Sem incertezas. Estou olhando diretamente nos olhos daquele que, no princípio, foi colocado em minha mente. Ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este pudesse compreender as obras que Deus realizou desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3, 11. Então, o fim chega, e ele está diante de você e te chama de pai. Então você sabe. Então eu digo a todos: vocês estão separados e sujeitos à futilidade. Mas, permitam-me dizer-lhes, isso tem um propósito divino. O propósito é que vocês alcancem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 20. E os filhos de Deus são os ressuscitados. Como lhes é dito que são filhos da ressurreição, sendo filhos de Deus, ou que são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas 20, 36. É automático. Vocês não podem ser filhos de Deus até que sejam ressuscitados, nascidos do alto, então vocês encontrarão o grande Davi, que estará diante de vocês e os chamará de pai. Mas aqui estão vocês. E ninguém poderia vir a menos que o Pai dentro de mim o chamasse, mas ninguém, posso lhes dizer. E estamos despertando rapidamente, muito rapidamente, nesta pequena reunião. Quando penso nesta plateia esta noite, posso ver aqueles que despertaram, que encontraram David. Um deles encontrou a criança. No dia 6 de março, ou aproximadamente por essa data, ele precisa encontrar Davi. David precisa vir até ele. Se a ordem cronológica que Bob e eu seguimos for a correta, e estou convencido de que é, então Benny precisa, no dia 6 ou aproximadamente no dia 6 de março, trazer David ao mundo. Outros já previram isso, muitos de vocês já previram, por meio de suas cartas. Portanto, digo que em um futuro não muito distante, o evento de fato ocorrerá, e então virá o cumprimento. Não consigo descrever a minha emoção sem sentir um vazio ou desespero, porque, para mim, eu poderia simplesmente desistir agora mesmo. Não faria diferença alguma. Sinto que a missão está cumprida. Mas, por razões desconhecidas, preciso continuar a contá-la repetidamente. Só depois me será dito por que preciso continuar, mesmo após o término da missão. Pois a minha obra está concluída, eu a completei. Vivenciei todas as Escrituras,
e ainda assim sou chamado a permanecer e contá-las. Mas, quando chegar o momento da minha partida, não fará diferença alguma. A única emoção que sinto neste mundo, que chamo de inferno, é ver que estamos vencendo o último inimigo, a morte. Pois a morte é o último inimigo a ser vencido. E encontrar nesta plateia pessoas que a estão vencendo, repetidamente, é maravilhoso. Agora, vamos entrar no silêncio. Estaremos aqui na segunda-feira, como você sabe, todas as segundas e sextas-feiras até meados de dezembro. Mas, sobre o que falarei na segunda-feira, não tenho a menor ideia. Só sei que estarei aqui. E vocês serão bem alimentados.